E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joalisson do canal Desenhando com Bigode e depois de muito tempo mesmo, estou retornando ao canal. Tive alguns problemas que me deixaram longe das ilustrações, mas estou de volta e para ficar. Hoje quero compartilhar com vocês uma ilustração que fiz para um concurso. Sim, não sei ainda quem ganhou, mas não importa, pois o que vale para mim é se divertir. Como passei bastante tempo sem desenhar, esse concurso me trouxe o desejo de rabiscar novamente. E seguindo as exigências do concurso, tive que criar um personagem com 5 características de uma lista enorme para se escolher. O personagem criado deveria ter aspecto brasileiro. Então, resolvi criar um macaco samurai. Samurai porque gosta de samurai e macaco porque gosta de macaco. Aqui na minha região tem muitos macaquinhos que a gente chama de sagui. Não sei como vocês chamam na região de vocês. Se tiver outro nome, comenta aí embaixo. Então eu escolhi das 5 características o animal, que foi o macaco, samurai, ciborgue, espada e livro. Eu quis dar um toque de magia no meu personagem, então eu escolhi o livro para que eu pudesse fazer a ilustração com um pouco mais de fluidez. Tive um pouco de dificuldade na criação dessa ilustração, pois como eu passei bastante tempo sem desenhar, a minha parte criativa estava um pouco enferrujada. Mas se você observar, o esboço que eu fiz do personagem é praticamente já o traço perfeito. Na realidade eu fiz um esboço anterior que foi só para alinhar o personagem e a sua perspectiva. Inclusive foi o que me deu mais trabalho na produção desse personagem. Passei acho que uns 20 minutos até alinhar da forma que eu queria que ele ficasse. Mas como todo bom processo de criação, a gente sempre tem uma dificuldade na hora de encaixar elementos que a gente acha interessante para aquele personagem que nós estamos criando. Embora a dificuldade ela sempre vai existir, a gente não pode parar. E mesmo eu tendo passado bastante tempo sem observar a referência, na realidade referência a gente observa a todo momento. Hoje no dia a dia nós vemos pessoas, construções, animais, uma infinidade de outras coisas que a gente pode estar observando para estar alimentando o nosso mindset e preenchendo a nossa caixa de informações para que a gente possa, num futuro, estar criando algo novo e de certo modo também não é novo. A gente sempre pega uma referência de algo. Nada é criado do zero. Então se torna mais fácil o processo criativo. Mesmo que você ainda não saiba o que você vai fazer, lá no seu subconsciente você já tem algo elaborado. Você só ainda não colocou em prática. Porém, a partir do momento em que você faz o primeiro traço, as demais coisas vão surgindo de forma bem fluida. E quando você menos espera, você já concluiu praticamente todo o projeto. E não precisa se apegar aos detalhes, pois sempre vai faltar algo na sua arte. Você sempre vai achar que precisa de algo mais. Mas isso é normal. Se você se apegar a esse tipo de situação, você nunca vai concluir um projeto. Você vai sempre engavetar e nunca vai finalizar. Isso também não quer dizer que você não possa refazer esse projeto em outro momento, com mais detalhes, com mais técnicas, com mais observação. Isso é tudo um processo. Então, se você observar, eu estou finalizando a linear, que é uma das coisas que particularmente eu mais gosto. Muita gente não gosta, mas eu adoro fazer linear. Eu acho que é algo muito prazeroso de se fazer. Agora, se você observar, eu estou fazendo uma pintura base do personagem para que eu consiga desenvolver toda a paleta de cores. Inclusive, eu tive alguns probleminhas no meu Photoshop e não sei porque os comandos não estavam funcionando muito bem. Eu tive que improvisar na hora de finalizar as etapas do que eu estava fazendo. Mas no final deu tudo certo. O personagem, como ele tinha que ter aspecto brasileiro, então eu comecei a pintar ele parte por parte para que eu chegasse à conclusão do que eu queria de verdade. Se você observar, eu comecei a fazer a pintura base do personagem só para que eu pudesse desenvolver a paleta de cores. Inclusive, eu coloquei as cores da bandeira do Brasil na roupa do personagem. Como o concurso pedia que fosse um personagem brasileiro, eu quis adicionar as cores na vestimenta dele. Então, inicialmente eu saio pintando as cores base para que eu possa desenvolver depois, se tiver tudo alinhado, a parte de sombra, luz, contra-luz e alguns efeitos que a gente adiciona na ilustração. Inclusive, eu tive algumas dificuldades com um programa que eu não sei o que aconteceu, não sei porque não funcionou alguns comandos, mas enfim, no final deu tudo certo. A gente sempre tem que improvisar. Na ilustração é assim, a gente nunca faz algo preciso, a gente sempre tem que estar reajustando durante o processo, até que a gente conclua. Conforme eu fui desenvolvendo o personagem, eu comecei a tomar gosto por ele. Eu não sei se isso acontece com vocês também. Da mesma forma que a gente acredita que aquela ilustração não está dando muito certo, não está caindo bem aquilo que a gente estava imaginando,
a gente também se envolve de uma forma que o personagem se torna praticamente você. Você consegue enxergar detalhes de personalidade sua. Logicamente o personagem é seu, a criação sua, então vai ter sua personalidade, mas é algo bem mais pessoal. Você consegue se enxergar no personagem, imaginando movimentos que ele poderia fazer. Eu já fico pensando numa possível animação que a gente pode estar fazendo com esse personagem. Aí seria uma boa ideia. Quem sabe em um futuro próximo a gente não possa estar dando vida ao personagem e movimento, criando uma animação. Então, se você observar, eu estou adicionando algumas sombras no personagem, sombras leves. O personagem é um personagem 2D, eu não quis exagerar muito em sombra, pois eu iria colocar bastante efeito depois com a mesclagem de cores. Em seguida eu fiz a iluminação. Se você observar, eu nunca uso uma cor única para iluminação ou branco. Quis colocar uma iluminação que viesse direcionada em diagonal, sentido o rosto do personagem. A luz bate em direção do livro ao rosto dele. Eu também adicionei na máscara do personagem uma pintura como se fosse uma letra japonesa, mas de japonês não tem nada aí, é só um rabisco que no final deu tudo certo e ficou até legal. Por que estou falando isso? É que durante o processo de criação, às vezes bate a ansiedade. A ansiedade faz com que a gente tenha um bloqueio criativo, e nada melhor acabar com esse bloqueio criativo do que fazer, colocar a mão na massa. E durante todo o processo da ilustração, se você observar, eu venho fazendo testes de cores, de iluminação, testes de sombra, para que eu possa chegar naquele resultado que eu desejava. Eu coloco uma contra sombra no personagem, uma cor azul no pelo dele, para dar um contraste entre azul e preto, é um negócio bem bacana. Como o personagem possuía um aspecto de mistério envolvendo magia, eu quis colocar em volta do livro um tipo de magia com fluidez, como se fosse uma água, mas assim, eu tenho bastante dificuldade. Se você observar, eu faço vários testes até chegar na conclusão final, mas o resultado final eu gostei muito. E por fim é isso, pessoal. Caso vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com os amigos. Caso vocês queiram que eu crie um novo personagem, coloca aí embaixo nos comentários e diz o personagem que você quer que eu crie. Se este vídeo bater 1000 visualizações, terá parte 2. Então é isso aí, gente. Um abraço e até mais.